Eita, graça e paz, boa noite, como é que vocês estão? Animados? E o ano acabou, né? Que coisa, tem gente crendo em alguma coisa acontecendo ainda esse ano, né? Amém, glória a Deus. O pastor Humberto, ele falou que se abriu já um portal de coisas incríveis e maravilhosas e pediu para a gente aumentar as nossas expectativas. A cada tempo que passa, Deus ele está se mostrando mais presente, mais ativo, e cremos em tempos em que a igreja ela vai manifestar o potencial máximo daquilo que fomos chamados para viver e fazer aqui na terra. Obras maiores fará, essa é a promessa, e é isso que está no meu coração para essa virada aí. Cláudia tem uma palavra sobre sermos de alguma maneira peneirados, sermos refinados e amparo, de refinamento e amparo. Refinar significa tirar aquelas coisas que estão nos atrapalhando, né? E para isso a gente vai ser amparado pelo Espírito Santo para ser conduzidos nessa direção, né? Vamos criar expectativas. Deus nos quer melhores para sermos maiores. Amém? Hoje a gente tem aquela proposta à festa, e como a proposta à festa é um caráter evangelístico, a gente vai falar sobre o novo nascimento. O novo nascimento não é pregação para só quem não é crente, é pregação para crente. E a gente vai entender o porquê e o para quê do nascer de novo, né? Entender o porquê é importante, né? Porque se não existe motivo, não deveria estar lá. Tudo que está lá apenas como obrigação religiosa, ela é apenas isso na nossa vida, religião. Tudo que você faz por obrigação religiosa, ele é apenas um símbolo que está lá. Pode pendurar alguma coisa, pode ter uma cruz pendurada, um santo pendurado, que é a mesma coisa. Toda palavra que você recebe e você não coloca ela em atuação na sua vida, mas simplesmente ela é apenas eu não quero dizer isso, mas tem gente que usa um pé de coelho, né? É só um pé de coelho, eu carrego aqui. Não é aqui, é aqui. Amém? Se ela não for absorvida pelo quem você é, ela não vai ser vida dentro de você e vira apenas uma palavra bonita. E é sempre muito bonita. A Bíblia é de uma coisa romântica, sensacional, e é de uma beleza incomparável, mas ela não é apenas para ser apreciada, mas ela é para ser vivida. Ela só é vida dentro de você quando você absorve aquilo que está sendo falado pela palavra, amém? Sem mais delongas, abra sua Bíblia em João, capítulo 3, no verso 16. Tem versículo mais conhecido no mundo cristão? Eu acho que não, né? Essa palavra a gente já falou tantas vezes aqui, você já leu tantas vezes, mas vamos extrair coisa boa dela, o que é que você acha? A Bíblia diz em João, no capítulo 3, no verso 16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele não diz que Deus amou os crentes, nem sequer que Deus amou só você, especificamente, ou aqueles que o buscam. Tem versículo para aqueles que o buscam, amém? Ele se torna galardoador para aqueles que o buscam. Tem versículo para isso. Mas em relação ao amor dele, todos nós fomos atingidos de maneira igual. Seja você que está buscando, seja aquele que não busca. E graças a Deus que é para todos, porque se fosse só para que os buscam, muitas vezes a gente negligencia essa busca. Eita, Jesus! Eu não queria, eu queria que fosse só de glória a Deus, eu queria tanto correr hoje à noite. Mas algumas verdades precisam ser ditas, porque só vir para a igreja não é busca. Só escutar não é busca. Busca precisa de querer, esforço, prioridade, priorizar o Senhor, priorizar a palavra em frente a outras coisas que se apresentam aí. Porque um dos motivos da semente não germinar, a semente não germinar na nossa vida é a concorrência.
Você lembra da parábola do semeador, que tem sementes que elas nascem, mas não chega a dar fruto, porque quando as coisas do mundo concorrem pela prioridade que a palavra tem na sua vida, ela morre e não dá o fruto que é para dar. Então você não vivencia o fruto da palavra por causa da concorrência do mundo. As coisas lícitas que estão aí, eu não estou falando das ilícitas, eu estou falando daquilo que é lícito, os cuidados do mundo, os prazeres do mundo, o que o mundo pode oferecer, mas nada que o mundo oferece é melhor do que o que a palavra está oferecendo. A vida que Deus conquistou em Cristo, ela é muito superior a qualquer outra coisa que a gente possa vivenciar aqui na terra. Então Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Jesus. Ele deu para mim, Ele deu para você, Ele deu para todo mundo que está lá fora. Por mais ruim que a pessoa esteja lá fora, Deus amou e Jesus morreu por ela. Então, quando você olha para as pessoas lá fora, não julgue as pessoas pelos atos, julgue por quem ela é. Quem ela é, pastor? Amada de Deus. Amém. Ao ponto de Jesus ter morrido por ela também. Então, quando a gente começa a olhar as pessoas e não julgar, eu espero que o tempo esteja errado, porque eu já estou devendo o tempo aqui. Amém? E quando você olha para as pessoas e não julga ela pelos erros, por exemplo, eu não julguei a pessoa que está lá colocando o meu tempo pelo erro dela, mas ela é amada, né, Thalita? Amém, glória a Deus. Ela é amada, você começa a olhar para as pessoas de maneira diferente, não mais baseado no seu padrão de avaliação, porque o nosso padrão de avaliação é rasteiro. A gente avalia de acordo com aquilo que a gente está vendo, e pessoas estão acima ou abaixo de você, acima para serem não invejadas, né? Vamos lá, para você se apreciar aquilo ali, para você desejar aquelas coisas, e abaixo de você não é para ser desprezada, ou sequer ter a sua caridade, não. O que você deve às pessoas acima, igual e abaixo de você é o amor que Deus amou elas. Amém? Não venha com pena, com caridade. Caridade é bom, é bíblico, está na Bíblia. A gente deve fazer caridade, a gente deve atender aqueles que não têm, a gente deve, com aquilo que Deus confia para a gente, chegar nas pessoas, e a gente faz isso. Mas o ato da caridade, ele não deve ser acompanhado pelo sentimento de pena e de caridade. A gente não faz por pena, a gente faz porque ama. A gente ama com o amor que Deus amou. Então o sentimento que nós devemos ter em todas as classes, acima do mesmo nível e abaixo, é de amor pela pessoa, do amor que Deus deu, que Deus tem. E Ele deu Jesus. Jesus morreu por ela. E se você olha para uma pessoa entendendo que Jesus morreu por aquela pessoa, você não julga mais ela por aquilo que ela é, mas pelo potencial que ela tem de ser. Eu não sei se você percebe, a gente tem retornado nesse tipo de ministração. Não vai ser o tema da ministração. Quem quiser ouvir mais, escuta a ministração do amor que a gente fez. Não me lembro mais quando, mas você busca lá na internet e você acha. Você busca isso aqui. Mas a gente volta a tocar nisso daqui porque a gente precisa que isso entre dentro da gente de alguma maneira. A motivação que a gente precisa ter para qualquer coisa, seja até para servir a Deus, é o amor com que Ele nos amou e com que Ele ama as pessoas. Porque senão não vale, não vai para frente. Vira obrigação religiosa, e você fazer por obrigação não te leva a lugar nenhum. Amém? Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, a diferença de perecer é ter a vida eterna. O que é perecer? Existe uma ideia muito encruada dentro da gente que morte é resultado de juízo divino. E teve gente que olhou para mim e disse: não é não? E Deus não está, é o juízo de não foi, porque a ideia que passa é que Deus sempre é aquele velhinho brabo, né? É uma mistura de Roosevelt com Tony. Já pensou a mistura de Roosevelt com Tony? Com um cajado na mão, assim, doido para você passar errado e dar-lhe na cabeça, né? Naquele aqui, bem aqui atrás, que faz o Senhor. Digo que é José. É uma mistura dos dois, amor. Então, com um cajado na mão, doido para você passar errado e dar-lhe na cabeça, porque Deus é juízo, é consumo, é fogo consumidor.
E ele é fogo consumidor, mas não desse tipo de interpretação humana, porque a gente pega o que Deus é e tenta interpretar à luz humana. Olha só, esse perecer no original não é uma ideia de extinção, mas ruína, perda, de não viver a plenitude do bem-estar que era proporcionado para você. Não pereça, não perca, mas tenha. Qual é o contrário disso daqui? O que é que Deus quer proporcionar para a gente? Vida eterna. Esse vida eterna não é só viver para sempre, porque o contexto de vida está proposto uma vida eterna, mas também uma morte eterna, que é distância, separação. Entender o que é vida para Deus é importante demais. É importante demais. O que é vida para Deus? Vamos tentar achar isso aqui. Vamos voltar nos fundamentos. Roosevelt começou voltando nos fundamentos hoje de manhã. Começou em Gênesis. Aí eu invejei. Vou começar em Gênesis também. Não é inveja não. Eu acabei de dizer que a gente se inspira, né? É inspirar. Eu me inspirei, desculpa. Me inspirei. Gênesis capítulo 1, no verso 11. Olha só que princípio maravilhoso. Ele falou... Quem estava aqui de manhã? Quer nem olhar suas mãos levantadas. Porque eu quero te amar e não te julgar. Amém. Aí, estava hoje de manhã, ele falou sobre o falar, o poder que existe nas palavras. E ele disse que nós somos criados na essência divina. E esse princípio é sensacional. O Miles Monroe, ele aponta algo que eu acho que já é de conhecimento. Eu não sei quem foi o doutrinário. Eu conheci pelo livro do Miles, ok? Mas já deve ser algo que alguém já deveria ter colocado essa ideia. E ele diz o seguinte: o padrão de criação, ele está associado vida a uma substância. Gênesis capítulo 1, no verso 11 diz: disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem sementes, e Roosevelt explicou isso de manhã. No verso 20 também do capítulo 1 diz: produza a água, seres viventes. E no 24 diz: produza a terra, seres viventes. Então Deus fala para uma substância para que vida seja gerada daquela substância. O princípio é, tudo que foi gerado, ele cria um vínculo daquela substância que o criou para a vida. Se eu pego uma árvore e arranco da terra, o que acontece com a árvore? Se eu tiro o peixinho do mar, o que acontece com o peixinho? Se eu pego o Fluffy, o seu cachorrinho de estimação, aquela coisa feia que você tem em casa, e jogo dentro da piscina, o que acontece com ele? Não, ele nada, mas depois de um tempo, se eu deixar lá, o que acontece? Morre. Existem estudos científicos que animais, até inclusive o homem, no espaço, ele começa a definhar seu corpo físico, porque a gente precisa desse contato com a Terra e com os efeitos que a Terra tem, para a gente se manter em saúde. A gente começa a definhar, a gente começa a morrer quando é separado do efeito da gravidade, do efeito que a Terra nos proporciona. Então, dentro daquilo que a gente foi criado, a substância que a gente foi criada, a gente cria um link de dependência para viver. E a gente aprendeu hoje de manhã também que o homem, quando foi ser feito, Deus disse: façamos o homem. O princípio é o mesmo. Deus está falando para uma substância para ser criado. Mas a nossa substância, que nós fomos criados, não foi a terra. Depois ele forma um corpo da terra e sopra aquilo, a essência que foi criada dentro do corpo, e a gente passa a ter uma alma, ter uma alma, a capacidade de compreender as coisas. Mas a nossa formação é feita numa essência, e não uma essência criada, mas uma essência eterna. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém? Então Deus cria, e a essência, a substância da criação do homem é o próprio Espírito da Trindade. Façamos, no plural. Ele não está falando com o anjo, ele está falando ele, a palavra e o Espírito. Então, no princípio de a gente entender que aquilo que foi criado cria um link de dependência de vida com a substância que o criou. Se eu tiro uma árvore do chão, a árvore morre. Se eu tiro o peixinho do mar, ele morre. Se eu separo o homem de Deus... Então, no contexto de entendimento de Deus, ele olha e vê uma pessoa morta quando ela está separada dele.
E uma pessoa está viva quando ela está ligada com Ele. Esse é o conceito de vida ou morte. É por isso que para Deus tem muita gente morta, viva, e muita gente viva, morta. E apesar de você ter uma eternidade, experimentar uma eternidade, você vai passar essa eternidade para Deus, ou vivo, conectado com Ele, ou morto, separado dele. E para isso, Deus diz que isso é morte eterna. É engraçado que a Bíblia também chama isso de segunda morte, porque é uma morte que não precisa ser vivida, que apesar dela ter sido experimentada em Adão, o segundo Adão resolveu a parada. O Cristo resolveu a parada. E nós não precisamos mais provar da morte. Existe agora a opção da vida. E Deus diz, vida eterna. Então, qual é a opção? A gente pode provar a perda daquilo que foi proporcionado em Cristo Jesus, ou a gente pode provar da vida eterna que Ele pode trazer mediante aquele que crê. Vamos lá, vamos voltar ali no texto, eu quero continuar. O texto ele continua dizendo, verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18: quem nele crê não é? Quem nele crê não é? Ó, pastor, está vendo? Eu não criei, eu estou aqui, eu não sou julgado. Então, o mundo lá vai ser julgado. Não, o mundo lá já está julgado. Olha só como ele continua. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Presta atenção. Julgado, todos nós estávamos. A gente não estava no limbo, no purgatório celestial, esperando o que é que vai decidir. Por causa da natureza de Adão que estava em nós, um pecou e por causa disso todos pecaram. A gente herda uma natureza, e em algum momento na nossa vida a gente peca, por causa da natureza. Romanos capítulo 7, Paulo sabia o bem que deveria fazer, mas encontrava limitação no corpo dele, que não conseguia fazer aquilo que ele amava no corpo natural. Naturalmente, por causa do pecado, por causa da morte espiritual, a gente é incapaz de fazer o bem pelas nossas forças. Mas Cristo veio para morrer em nosso lugar, e a partir da morte dele nos gerar vida, e a gente sai da situação, da condição de julgado, e passa a condição de salvo, mediante o que Cristo fez, não o que a gente faz. Mas você precisa o quê? Crer. Aí você for lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou. Resgate é pagar preço. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Na versão A Paixão diz: Cristo pagou o preço completo para nos libertar da maldição da lei. Aí você vai dizer: está vendo, essa lei é maldita. Não. Romanos, Paulo fala que a lei é boa. Só que a lei, ela vem apontar algo que está errado. Vamos lá e vamos ver. Romanos 5. Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, no verso 20. Sobreveio a lei para que avultar a ofensa. É demonstrar, mostrar, tornar visível a ofensa. Se você voltar um pouquinho no verso 13... diz assim em Romanos 5,13:
Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Olha só na mensagem como fala. Aquele pecado afetou os relacionamentos com Deus em tudo e com todo mundo. Mas a extensão das consequências negativas não ficou clara até que Deus explicasse em detalhes. Porque depois que Adão peca, ele tem separação de Deus. A geração que vem depois dele perde a referência. Deus não consegue ser comunicado por historinha. Por mais que você queira, se você contar a historinha de Deus, Deus não é real e presente. Deus só pode ser comunicado por experiência. Se você não tiver experiência, vira só historinha. E como todo conto da carochinha sempre tem uma moral, mas a gente nunca vive a moral daquilo ali. É só lindo e teórico. Deus não é teórico. Como é que você sabe isso, pastor? Primeira geração após Adão. Primeira geração. O primogênito. Que a gente pensa que Abel é o primogênito, mas é Caim. O miserável, acaba ruim. Mas é o primeiro que vem depois de Adão. Adão viveu um tempo absurdo no Senhor. Embora que sejam poucos capítulos que são relatados e poucas coisas que são relatadas dos feitos, a Bíblia diz que ele botou nome nos animais. Botar nome não é determinar o nome, é dar função. Nome no hebraico determina função. Adão foi chamado como co-criador. Deus disse, olha, eu criei, tu dá função. E Adão teve acesso a todos os animais, dando função mediante o nome. Todos, isso é rápido? Demorou um tempo de torar lá. Ele sabia o que estava fazendo, ele tinha conhecimento de Deus, ele tinha intimidade com Deus. E passou um bocado de tempo na presença dele, conhecendo ele, mas ele é incapaz de passar isso para a primeira geração. E um detalhe que eu quero te dizer, quando Adão peca, ele se esconde de Deus. A gente já falou isso. Medo e temor. É a mesma chave aqui dentro. O temor ou medo. Ou você tem medo ou você tem temor. Porque a Bíblia diz, a quem temerei se eu temo o Senhor? E quando ele desconecta, quando ele morre espiritualmente, ele fala, escutei a tua voz e teve medo. Mas ele fala respondendo. Porque Deus sempre busca. Um princípio bíblico, não é você que busca Deus, Deus está buscando você. Não é você que é o bom que busca Deus, Deus está disponível, Deus está aberto, Deus está te buscando. Deus tem uma busca ativa por você. Ele não é aleatório, você não está aqui de bobeira, você não é um acidente, você não se esconda de Deus, não tenha medo de Deus, porque Ele já se provou, Ele está buscando em você o tempo todo. A Bíblia diz que Ele desceu, e quando Ele desceu, Ele disse, Adão, onde estás? Duas coisas nesse onde estás. Primeiro, busca ativa. Deus nunca vai fechar a porta na sua cara. Não importa o que você tenha feito, porque Adão cometeu alta traição. A Bíblia diz que ele agiu aleivosamente. Traição. Ele agiu de maneira desleal com Deus. Mas mesmo assim, Deus não fechou a porta na cara dele. Deus ainda estava com a porta aberta. Deus ainda estava buscando. Onde você está? Onde você está? E hoje ainda, Deus ainda está buscando cada um de nós que está aqui. Seja você salvo, seja você não salvo. Seja você certo, seja você errado. Seja você achando que tem merecimento, seja você achando que não tem merecimento. Mas Deus ainda está te chamando pessoalmente pelo seu nome. Onde você está? E esse onde você está não é num sentido físico natural, porque Deus é onisciente. Deus sabia onde ele estava escondido e sabia o que ele tinha feito. Mas onde é que Deus... Então Deus está fazendo teatro, porque Deus podia ter dito, como um velho brabo, menino, sai daí, vem cá. Deus não quer botar você para correr, porque fala de condenação, é de sai daqui. Isso é fala de condenação. Você não é digno que está na minha presença, corra daqui, saia daqui, você me traiu, não quero ver mais a sua cara.
Mas Deus está chamando para perto, está dizendo: onde estás? Onde tu estás? Eu estou disponível para você. Não é lugar físico que Deus não sabia onde ele estava. Ele não achava mais Adão nele. Adão, onde é que tu estás? Que tu não estás em mim. E como um pai que sabe o risco que é um filho se perder, a gente não se preocupa com o filho porque ele não vai. Não, os meninos estão desenrolados, esse já sai agora, pega Uber, vai para tudo que é canto, mal avisa. Mas menino pequeno, eu já contei, né, que eu perdi as meninas, né? Nos Estados Unidos. Perdi as meninas. Quer dizer, só foi uma, mas perdi. Cláudia estava na loja, aquela loja de departamento grande, naquele setor vermelho que tem, né, de promoção. Estava lá, ela fazendo aquela coisa, tchá, tchá, tchá. E eu só tinha uma função naquela loja. Só uma função, é coisa simples. Olha os 3 meninos, para ele não se perder, isso é fácil. Oxe, tá aqui, quem consegue desenrolar isso aqui? Pensei que era difícil, estou olhando. Tá tudo ali no meu radar, porque a gente é bom, né, de localização. Sabia onde é que estava todo mundo. Uma olhada. Num blazer, ainda me lembro do blazer, um blazer marrom. Nem de marrom eu gosto, mas eu dei uma olhada, fiz assim. Quando eu voltei, que eu olhei, parece que dissolveram os 3. Eles estão brincando de se esconder. Aí eu achei Eduardo, que estava procurando, eu achei. Eu digo que ainda estava calmo, né? Sofia, não diz a ela, mas Sofia é bobinha. Sofia faz assim, ó. Aqui atrás. Sofia está fazendo o quê? Não estou escondida. Ela se esconde atrás de qualquer coisa assim, acha que é. Então ela era bem bobinha assim, estava escondida. Aí eu achei ali, Sofia. Mas Luísa, cadê? Aí eu já catei um para cá, já catei o outro para cá. Cadê tua irmã? Eu disse: não sei, pai. Eduardo, não sei, pai, estou procurando. Eu disse: Aquele período de tempo de 2 minutos, para mim tinha 2 horas e 35 minutos e 43 segundos de duração. E quando eu comecei a pensar: meu Deus do céu, como é que eu vou dizer isso para a Cláudia? Foi pensar isso, Cláudia, o que foi que aconteceu? Eu disse: como é que tu sabe que aconteceu alguma coisa, ser humano? Eu não falei nada, como já veio assim com um negócio, o que aconteceu? Eu digo: tá duvidando aqui do homem, rapaz? Eu perdi Luísa. Você o quê? Porque não basta dizer uma vez, tem que ter a humilhação. Perdi Luísa. Vamos procurar. Já saiu todo mundo para procurar e eu só pensando na bronca que eu ia levar depois. Isso se achasse a menina. Saiu procurando. Eu tenho um assobio que chama os meninos, eu já falei isso, o assobio é simplesmente por questão prática. Porque se eu chamo o nome de um, não aparece, né? Aí eu vou ficar chamando. Eu assobio, o primeiro que apareceu, eu dou a função. Porque tem coisa que não independe de qual o menino que vai ser, é o primeiro que aparecer. Então eu pensei: vou assobiar, porque assobiando sempre eles aparecem. Mas no nervoso, quem diz que tem hidratação para você assobiar? Eu vou assobiar. Você vai procurando, você vai se acalmando, você vai botando suas afeições no Senhor. Pai, foi tu que me deu, para eu cuidar. Perdoa a insensatez do teu servo, Senhor. Me confia a segunda oportunidade. Vai se acalmando, vai voltando a saliva e eu faço o assobio. No primeiro assobio, ela sai de um monte de roupa assim, do nada. Parecia um camaleão. Ela falou: que foi, pai? Eu digo: para a Luísa, ela estava só brincando. Só era uma brincadeira. Ela não estava nem aí do que estava acontecendo. Para nós, uma menina de 6 anos de idade
perdida num país, 5 anos de idade, perdida num país estranho. Para Adão, ele estava só preocupado porque estava nu. Para Deus, ele sabia das consequências daquela escolha ia trazer. E quando Deus chama Adão e diz, eu não te encontro mais em mim, ele diz, eu preciso dizer a você quais são as consequências do seu ato. Não é juízo ou castigo de Deus. É aquilo que ele escolheu. Pastor, onde é que está isso? Está simplesmente no texto que ele fala do fruto. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden. Para o quê? Cultivar e guardar. Tinha função. Ele não botou lá o Léo para você ficar de bobeira balançando na rede. Ele deu função. Cultivar, fazer crescer. Porque o jardim era um lugar que era a presença de Deus. Mas o que é que ele deu? Autoridade ao homem para fazer com que aquilo se expandisse por toda a terra. Não mais limitado a um lugar, mas para crescer, cultiva, faz isso multiplicar na terra. Adão tinha função, multiplicar o Éden na terra. E guardar. Tudo que não tivesse em linha, em conformidade com aquilo que Deus criou, Adão tinha autoridade de repreender. Cultivar e guardar. E ele disse mais, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Esse morrerás é mute e significa perder vida. Deus não está dizendo, se tu comer eu te mato. Se tu comer, tu vai perder a vida. É consequência. Eu digo para o menino meu não botar o dedo na tomada, não é porque eu vou matar ele de um choque, não, se ele me desobedecer. É porque na tomada, ele leva um choque que morre. Mas a ideia religiosa é que Deus estava punindo porque desobedeceu, mas era o fruto. A escolha de comer o fruto tinha consequências. E a consequência é morte. E hoje a gente colhe das consequências dessa morte. Na morte espiritual. De sermos separados de Deus. O que a gente vive não é a mão de Deus pesando sobre a gente, mas é consequência das nossas escolhas. Consequência. E maldição é consequência da escolha pelo pecado. Maldição não é ferramenta divina para nos punir. Maldição é ausência divina. Ausência de Deus. Mas se você for lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, diz que Cristo nos resgatou. Nos resgatou. Cristo pagou o preço da maldição. Ele pagou o preço, na versão A Paixão diz, ele pagou o preço completo para nos libertar, o preço completo para nos libertar. E continuando na revista atualizada, diz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas ele foi maldito em nosso lugar, para quê? E essa é a grande questão. Para que Jesus morreu? Por que Deus amou o mundo e deu Jesus? Para que não pereçamos? Para que tenhamos a vida eterna? Mediante o quê? Que a bênção, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios e a fim que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Você sai de uma condição de maldição, uma vez que você aceita Jesus, e você entra na condição de bênção. Por quê? Porque maldição é ausência de Deus. Bênção é presença. E agora que você se consertou com Deus mediante o que Jesus fez, não mediante o que você fez, agora você tem acesso de novo a Ele. E aquela separação que gerava morte, agora tem conexão que gera vida, ao ponto de você receber pela fé o Espírito dele dentro de você.
Existe um princípio bíblico que tudo que foi contaminado pelo pecado, ele em si precisa ser purificado. Tudo que é contaminado precisa ser purificado. E não mantém a essência original. É por isso que Jesus desceu, foi feito um corpo, morreu no nosso lugar, pagou o nosso preço. Apesar de não ter tido pecado, ele foi feito pecado. Então Jesus não poderia morrer e voltar a ser o que ele era antes, quando ele decidiu descer. Porque Deus colocou o nosso pecado sobre ele. E agora, ele está, de alguma maneira, ele foi tocado pelo pecado. Ele não pecou, mas ele foi tocado pelo pecado. E agora ele é uma nova criatura, porque quando Deus, através do sangue de Jesus justo, clama na cruz dizendo: Deus, morreu um justo, pelo sangue de Cristo, pelo próprio sangue dele, Deus pôde agir e puxar ele do inferno e ressuscitar Jesus. E agora, por causa da obediência, ele tem um corpo transformado, o corpo glorificado, que a gente vê em Apocalipse capítulo 1. O corpo glorificado de Cristo é resultado da obediência e do sangue sem pecado. E é por isso que a Bíblia fala que esse agora não é o nosso estado final. Apesar de termos nascido de novo mediante Cristo, que sermos nova criatura no Espírito, a gente ainda precisa manifestar isso no nosso corpo. E é prometido para nós, é profetizado para nós um corpo glorificado. Assim como ele é, nós seremos. Mas até que isso se manifeste, Deus disse: vocês não vão ficar de qualquer jeito, porque vocês vão viver de maneira diferente. Eu coloco o meu Espírito dentro de você. O Espírito Santo é necessário. O Espírito Santo não é simplesmente um item, como é que é aqueles itens que vem no carro? Acessórios opcionais, né? Não é um item opcional que você pode abrir mão na sua jornada cristã. Você precisa. O Espírito Santo não é uma direção hidráulica, o Espírito Santo é um motor. Sem ele você não anda, sem ele você não funciona como um cristão aqui na terra. Você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa desenvolver. Você precisa ser intencional, porque não acontece de maneira natural. Não, é intencional. Você precisa buscar. Você precisa se disponibilizar. Porque senão você não vai ouvir a voz do Espírito. E você não vai reagir àquilo que você não conhece. Ele se fez maldição em nosso lugar para que a bênção chegasse. E a gente pudesse ter relacionamento com o Espírito Santo dele. Pastor, e essa conversa toda aí de Deus amou o mundo, surgiu por causa de quê? Surgiu por causa da culpa de Nicodemos. Volta em João no capítulo 3, no verso 1. João, no capítulo 3, no verso 1. Nicodemos 1. Está no 11. Agora está no 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Diga comigo, principais. Ele era um homem de coração bom, mas ele era um homem religioso, versado na palavra, na lei, ok? Verso 2, este de noite foi ter com Jesus, e muitos pegam no pé de Nicodemo, dizendo que ele não teve coragem de ir de manhã, aí ele foi de noite. Eu gosto de pensar que era o horário que ele podia. Não vamos julgar o irmão Nicodemos, pelo amor de Deus, gente, julga o povo. Então, de noite ele foi ter com Jesus, e ele disse: Rabi, e Rabi é mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Na versão da mensagem diz assim: ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Olha que coisa sensacional. Cristo fala que uma prova que Deus é com ele é as obras que ele faz.
As obras, os sinais testificam aquilo que você carrega. E eu quero trazer para você uma coisa que vai ser base aí para o ano 2026. Vamos desejar o sobrenatural. Porque não adianta dizer que é crente somente, não adianta andar como crente ou ficar pregando Jesus, falando de Jesus somente. Isso tudo é bom e é necessário, mas precisa manifestar as obras que ele faz. E Nicodemos diz, olha, o que você faz revela a Deus. As obras que você faz revela a Deus. E só faz obra desse jeito quem está com Deus. Então é resultado de busca e de intimidade com o Senhor realizar as obras dele. Se a gente não está realizando obras, o que é que eu faço, pastor? Primeiro busca mais. E a gente vai abrir espaço para busca maior. Vamos buscar cada vez mais. Bem-vindo à primeira semana de janeiro, que a gente vai estar em um tempo de oração e de jejum aqui do dia 5 até o dia 9. Das 6 às 7h30 da manhã a gente vai estar aqui orando. E essa semana você se vira como é que vai ser o seu jejum, mas jejue. Ah, pastor, como é que é o jejum? Sou o que manda, mando nada, não mando em você, nem digo como você vai fazer, mas eu vou buscar. Eu vou jejuar. E a gente vai estar aqui de segunda até a sexta-feira buscando. Por quê? Vamos abrir oportunidades para você vir. Atalaias, é domingo, 5 horas da tarde. Eu sei que você quer dormir, mas abra mão do seu sono. Venha buscar. Ah, mas pastor, que eu venho de manhã, é chato. Eu digo, é chato para mim também, mas eu estou aqui também. Por quê? Porque eu estou respondendo a um chamado. Busca, ela precisa ser intencional. Deus não se manifesta onde não é buscado, onde não é querido, onde não é procurado, onde não é aberto. Dê espaço, dê lugar. Cenas do próximo capítulo. Ninguém poderia realizar os atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Verso 3, na revista atualizada. A isto respondeu Jesus. Olha só que conversa doida de Jesus. O cara está dizendo assim, tu é mestre, as coisas que tu faz só pode vir de Deus. Aí Jesus diz, é preciso nascer de novo. Eu digo, oi? Pera aí, é porque a gente está tão acostumado com o versículo que a gente não estranha, mas é estranho. Está lá Jesus, ele está reconhecendo que ele é o Messias. Aí Jesus responde o que em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Não pode o quê? Ver o reino de Deus. E olha que coisa interessante, ver o reino. Na versão A Paixão diz assim, Nicodemos, ouça essa verdade eterna, verdade eterna. Antes que alguém possa sequer perceber o reino de Deus, é necessário que primeiro ele experimente o novo nascimento. Ver o reino, perceber o reino. Olha só que interessante, Lucas no capítulo 17, no verso 20, diz assim, interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus em visível aparência. Não é naturalmente que você percebe o reino de Deus. Não é com seus olhos naturais, com sua capacidade natural, com a sua percepção natural que você percebe o reino. Para perceber o reino, você precisa do Espírito. E para ter o Espírito, você precisa nascer de novo. O nascer de novo não é você fazer parte de uma confraria gospel. Não é você fazer parte de uma igreja. Nascer de novo não é uma religião para você dizer para o IBGE o que você é. Só crente. Que lindo, que maravilhoso. Mas não é somente isso. O nascer de novo é ter acesso a um mundo espiritual que naturalmente a gente não era capaz de perceber. Mas agora, uma vez reconectado com Ele, o Espírito morando dentro de você, você tem acesso a ver e a perceber o reino. E o reino não está fora, porque ele continua no verso 21. Verso 21, nem dirão, ele aqui ou ali está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então a solução que tu quer, aquilo que tu precisa, já está dentro.
A nossa busca não é fora, a nossa jornada não é no caminho da revelação, da descoberta. Vamos fazer a jornada da descoberta, o caminho da descoberta espiritual. Vamos fazer o tempo no monte com o Senhor, nada contra o monte. Se o monte é o seu lugar de orar, vá lá e ore. Mas o seu lugar de orar pode ser o seu quarto, pode ser o banheiro, pode ser sua rede. O lugar de oração que você escolher, seja o lugar onde você vai achar aquilo que está dentro de você. A solução que você precisa não está fora, está dentro. O reino está dentro de você e ele é percebido pelo Espírito. A oração de Efésios que Paulo faz para a igreja, que nós podemos fazer olhos espirituais abertos para que a gente possa ver, perceber o que somos, o que temos e o que podemos. O nascer de novo é ter acesso a algo que pode ser negligenciado. Então, por isso que eu digo, a gente está aqui e pensa que essa é uma mensagem para o não crente, mas é para o crente também. Se você nasceu de novo, você tem acesso, você precisa buscar, para você ver e perceber aquilo que você ainda não está vendo e percebendo. A palavra nos conduz a realidades que a princípio está tão distante da gente. Por isso que em Romanos, no capítulo 1, fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Como Paulo está dizendo que não se envergonha do Evangelho, se ele já é crente, ele não deveria se envergonhar nunca, mas ele diz assim: eu não me envergonho, porque aquilo que eu não estou vivendo do Evangelho, o próprio Evangelho tem o poder para me tornar aquilo que ele fala. Como? Pelo Espírito. Se você encontra distâncias naquilo que a Bíblia fala sobre você e daquilo que você está vivenciando, pelo Espírito, existe poder naquela palavra que o Espírito arranca e transforma a vida dentro de você. É você absorver a vida daquela palavra e deixar o Espírito Santo torná-la real em você. Não é para você, é em você. E normalmente quando é real em nós é para a gente ser garçom. Para a gente servir outras pessoas. Porque esse é o grande propósito de a gente estar aqui, servir uns aos outros. Nas realidades que aquilo é verdade em você, você agora é habilitado a servir pessoas. É real em você para as pessoas. A vida de Deus em você. A vida de Deus se moldando a você para servir. João, no capítulo 1, no verso 12. A gente está encerrando porque tudo ficou vermelho aqui. Chama o grupo de louvor. Grupo de louvor, vem-se embora para cá. Mas a todos quanto receberam. E é engraçado que a gente está falando de Jesus. A gente está falando do sacrifício vivo dele. A gente está falando daquilo que ele é. E Jesus até hoje ele se oferece para a gente. Ele se oferece. Algo que não tem preço. Mas a natureza humana é desconfiada. Tanta coisa que a gente deseja, que está tão distante da gente. Tanto bem, tanta coisa que está lá, que a propaganda nos convence que a gente precisa. Você não precisa de um carro maior. Você não precisa de um carro melhor. Estão querendo lhe convencer disso. Eu digo assim, valendo mesmo. Não estou nem aí. Você não precisa. Querem lhe convencer que você precisa sempre de coisa maior e melhor, maior e melhor. Você comprar o carro que você quer comprar hoje, dá 6 meses, você já quer um maior, outro melhor, outra marca. Não existe satisfação em você se você ficar no sistema do mundo. O mundo sempre vai dizer que você está atrás, que você precisa ter algo maior. Não me engane, não mude aquilo que eu estou falando. É melhor na sua mão do que na mão de um adúltero. Preste atenção. Você não tem porque você não quer. Não porque você não pode e você despreza. Você nem queria. Mas é você trabalhar você por dentro
para você estar satisfeito com as coisas que estão na sua mão, aquilo que Deus tem confiado para você. E você não gastar esforço de vida, nem de declaração, nem de palavra, para ter coisa que você não precisa. A Bíblia nos ensina a lidar com essas coisas, para não deixar essas coisas lhe corromper, lhe dominar, e você viver pelas coisas, ser escravo das coisas. Não seja escravo de coisas, seja servo de Deus. Agora, eu conheço homens e mulheres que têm coisas, mas as coisas não têm eles. E ele é bem tranquilinho de estar aqui na mão dele, Deus falar, ele toma, porque as coisas não o têm. É isso que a gente precisa entrar nesse equilíbrio, porque senão a gente entra no sistema que o mundo funciona, e o mundo sempre vai dizer que você não tem o suficiente. Enquanto que a Bíblia diz que você já tem mais do que o suficiente. Mais do que o suficiente. Mas aquilo que você se enche, lhe convence. Se a gente vive no Instagram, só em falar naquilo que você está pensando, ele lhe inunda. E se você clicar num bicho daquele, parece que todo dia que você abre tem uma coisa novidade. Digo eu isso porque eu gosto de tênis de corrida, e de vez em quando eu dou umas olhadinhas e falo de tênis de corrida, eu abro meu Instagram e sai o quê? Mas meu Deus do céu, existe 1 milhão de modelos e possibilidades. Não tem problema. Mas se eu me encho daquilo ali, eu vou desejar aquilo que os meus olhos estão cheios, o que o meu coração está cheio. Busca a palavra, se encha dela, dê espaço para você desejar coisas que são divinas, para você colocar a força naquilo que é divino, naquilo que realmente vai te preencher, naquilo que realmente vai te satisfazer, porque coisas naturais não satisfazem, mas a plenitude de Deus vai te deixar pleno. A plenitude dele te completa, te enche. O vazio que a gente tem dentro é do tamanho de Deus. Não adianta colocar outra coisa no lugar. Pode ser coisas divinas, coisas que são dele, mas não substitui ele. Ele precisa ser o primeiro. Alguém tem dúvida que igreja é de Deus? Mas a igreja não substitui o lugar de Deus. Alguém tem dúvida que família é de Deus? Mas família não substitui o lugar de Deus. E você só vai ser ativo na sua igreja, você só vai ser uma bênção na sua família, se Deus for em primeiro lugar na sua vida. Porque senão você não tem nada, você vive a coisa pela coisa. Mas nós vivemos a coisa por Deus, por causa dele. Ele nos preenche, ele nos completa, ele nos faz inteiro, ele nos faz ativo, ele nos faz ser aqui na terra. Todos quantos receberam, ele é precioso demais. Ele é maior do que qualquer coisa que está na vitrine que você não pode comprar. Ele é maior do que qualquer coisa de ouro e prata, não pode comprar ele. Dinheiro nenhum que você tenha pode comprar ele. Mas mesmo sendo tão precioso, ele se oferece, ele se entrega. Ele não só se entregou na cruz naquele momento, ele está aqui hoje se entregando para mim e para você e dizendo: eu te quero, eu te desejo. Ele está hoje repetindo as palavras de Deus, dizendo onde você está, e ele te chama pelo nome. Ele te conhece pessoalmente. Hoje ele está dizendo onde você está. Só que ali com Deus e Adão, a distância do pecado não podia reparar o mal que foi feito. Agora em Cristo, a cruz nos aproxima dele, e o chamado que ele faz para mim e para você pode ser respondido com sim. Eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui por você, eu desejo você. Aquilo que o pecado separou, a cruz uniu. E apesar de tão precioso, ele se oferece. E ele te quer, ele te deseja.
Ele diz: você é tudo o que eu desejo. Eu morri por você, eu me entreguei por você, eu derramei meu sangue por você. Eu quero te dar meu nome, eu quero te fazer parte da minha família, eu quero te dar o poder de ser feito filho como eu sou. Ele nunca perdeu a identidade de filho. E Ele deseja que você tenha essa mesma identidade nele, filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Romanos no capítulo 10, no verso 9. A Bíblia fala sobre crer, sobre a boca falar o que está cheio no coração. A Bíblia fala sobre o espírito da fé, que diz: eu criei, por isso falei. E em Romanos no capítulo 10, no verso 9, diz que se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você está aqui e já nasceu de novo, saiba que só o ato de você entregar a sua vida para Jesus não selou a sua jornada aqui na terra. Ele selou o seu destino, você vai para o céu. Vai ter uma eternidade com Ele. Entregar a vida para Jesus sela o nosso destino, mas não sela a nossa jornada. E uma vez que você nasceu de novo, agora você precisa desenvolver a habilidade de ver e perceber no reino do Espírito. É uma coisa que se aprende, o Espírito Santo está dentro de você para lhe ensinar. E é uma coisa de menino mesmo. Chega assim: Santo Espírito, me ensina a te ver, me ensina a te escutar, me ensina a perceber onde tu está se movendo, aonde tu está me levando, aonde tu queres que eu vá. Me ensina. O Espírito Santo, ele não é um vento, não é uma pomba, não é um fogo, ele é uma pessoa. Ele mora dentro de você e você tem acesso direto a ele. Mas eu não mereço. Quem sou eu para falar com o Espírito Santo? Nascido de novo, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo adquirido pelo preço do sangue. Você é filho dele, e como filho tem acesso. E ter acesso significa ter intimidade. Começa em casa, irmão. Tira um tempo, desliga o celular, desliga a televisão, fecha esse livro e tira um tempo com o Espírito Santo. Começa como duas pessoas esquisitas dentro da sala, dizendo: tá quente, né? Tá, eita, não, quer água, vamos lá, vamos fazer. Mas de repente, ele tão interessado em você que ele vai falar um assunto que vocês dois têm pleno conhecimento e afinidade. E começa por aí. Não tem ninguém que te conheça mais do que o Espírito que habita dentro de você. Agora, ele não só conhece você, ele também conhece profundidades de Deus. Pense numa conversa boa. Ele conhece a tua profundidade, mas ele conhece a profundidade de Deus. E ele fica trazendo: olha, menino, vamos se ajustar, vamos se ajeitar, vamos crescer. Fale com o Espírito Santo, converse com o Espírito Santo, dê lugar à voz do Espírito. Aprenda. Você é habilitado para percebê-lo. Habilitado. E se você está aqui e ainda não nasceu de novo, nunca entregou a vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus é dizer: rapaz, eu creio nessa palavra, vem-te embora, vamos confessar a Ele, crendo com o coração, confessando com a boca, e tudo se fez novo. A Bíblia fala que você se torna nova criatura. Tudo se fez novo. A gente não quer fazer um espetáculo de amostramento. A gente quer abrir uma casa de acolhimento. A gente não quer fazer você de um número.
Oh, quantas pessoas foram salvas na igreja esse mês. Você não é um número, mas aqui é um lugar de acolhê-lo, de recebê-lo. Não importa o que você fez, não importa a sua vida. Você não é julgado pelo que você fez, você é avaliado por Deus, porque Cristo fez por você. E dizer sim para Ele é dizer sim para essa vida. E a gente quer acolher você, a gente quer orar com você. A Bíblia diz que houve dor com a morte de Jesus. Embora que Deus agradou fazê-lo mediante a obra que estava sendo feita, a perda e a separação doeu tanto em Cristo como em Deus. Essa perda, ela é semelhante à perda, o sentimento que houve quando Adão pecou. Essa mesma sentimento de perda, esse sentimento celestial de algo errado, de algo partido, de algo quebrado. Mas a Bíblia fala que existe festa no céu quando um resolve aceitar Jesus, quando um resolve se arrepender da sua vida e dizer: eu quero essa vida de Cristo. Quando um consegue, mediante Cristo, se aliançar com Deus. Há festa no céu. Por quê? Porque tem que ter celebração onde houve dor. Tem que ter festa onde teve tristeza. Tem que ter alegria onde antes se derramou lágrimas de separação. Por causa da união, tem que ter festa. E a gente aqui tem um sentimento celestial. Se tu entregar a tua vida a Jesus hoje, desculpa, mas a gente vai fazer uma festa de Torá. Porque a gente vai entrar em linha com a festa que há nos céus. É anjo cantando e a gente cantando também. É anjo dançando e a gente dançando também. É anjo rindo e a gente rindo também. É Jesus de braços abertos e a gente de braços abertos também, para te receber, para te acolher. E eu quero abrir essa oportunidade para você. Se você está aqui nessa noite e nunca fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja, estamos aqui para te receber. Estamos aqui para te receber. Estamos aqui para te acolher. Se você deseja voltar para Jesus também, estamos aqui para te receber. Estamos aqui para te acolher. Existe alguém que deseja fazer isso nessa noite? Só precisa levantar a sua mão e dizer: eu quero. E a gente vai fazer um manifesto e orar juntos. Tem alguém que deseja fazer isso nessa noite? Entregar a sua vida a Jesus? Você pode ficar de pé.